Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vamos juntos nesta manhã, nesse dia de 2020, onde a Igreja celebra a Santíssima Eucaristia, refletir a Palavra de Deus. Da Igreja, o 27ª semana, 27ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, o Senhor Jesus vem nos ensinar o poder e a força da oração. E a Sagrada Palavra vem nos ensinar que nós atendemos ou somos solícitos com o irmão por várias situações, Aqui Jesus relata uma situação, coloca uma situação para os seus discípulos para ensinar de um amigo que foi até outro amigo porque havia recebido visitas em casa e não tinha alimento para esse amigo, para essa visita. Então, esse amigo foi pedir socorro a outro amigo, O que pode acontecer com qualquer um de nós, De repente chega alguém num horário inoportuno na casa da gente, a gente não tem aqui um pó de café, a gente não tem um açúcar, e aí tem que recorrer ao vizinho para poder pedir ajuda. E aí o vizinho vai nos ajudar, nem que seja para a gente não ficar mais amolando ele. É isso que Jesus quer dizer, Nem que seja para a gente ser dispensado, porque a pessoa está cansada, quer dormir, vai nos atender. E Jesus vai dizer para nós, se nós que somos maus, se nós que temos essa natureza decaída, pecadora, frágil, somos capazes de atender, ainda que seja para nos livrarmos da pessoa, imagina o Pai Celestial que tem um amor por nós perfeito. Então ele vai nos dizer que tudo aquilo que pedirmos ao Pai, nós receberemos. Tudo aquilo que nós procurarmos, nós encontraremos. Batei e vos será aberto. Jesus vai nos dizer: pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. E aí a gente faz uma profunda reflexão diante dessa palavra de Jesus, porque às vezes na nossa vida nós
começamos a questionar a Deus, né? Diante das situações da vida, de repente a gente está lá pedindo e não recebe a graça. E aí a gente fica lembrando dessas palavras, né? Que é um evangelho muito conhecido, que fica ecoando no coração da gente. E aí a gente fica assim, mas como assim, né? Como que eu peço e recebo? A palavra diz que eu peço e recebo, e a palavra é verdadeira, ela se concretiza, ela é real. A palavra do Senhor, ela é verdadeira e eficaz. Mas no finalzinho do evangelho, Jesus fala para nós o segredo desta palavra. Que, ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, mas o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem, né? Assim Jesus vai dizer, nós pedimos mal, amados. Os nossos pedidos muitas vezes não são pedidos bons, por isso muitas vezes nós não recebemos. A gente é muito acostumado a pedir coisas materiais, a gente é acostumado a pedir as coisas que nós desejamos no mundo, né? Se nós desejamos ter uma casa, se nós desejamos ter um carro, se nós desejamos ter um emprego, não que isso seja errado, não é este o ponto. Mas a gente se lembra aqui da passagem de Salomão, quando o Senhor, diante de Salomão, fez oferta, né? Porque Salomão encontrou graça diante de Deus e disse a Salomão, tudo aquilo que pedires, eu te concederei. E Salomão, ali, ainda um menino, que estaria governando todo o povo de Israel, diz ao Senhor que ele queria sabedoria para governar aquela grande nação, que era Israel. E o Senhor, então, concede muito mais, porque através da sabedoria, outros bens maiores vieram na vida de Salomão, né? Vieram as riquezas, a fama, enfim, muitas outras coisas. Nós temos que aprender nas nossas orações que quando nós direcionamos nossas orações para os bens espirituais, que muitas vezes ficam guardados no cantinho aí da nossa memória, da nossa consciência, nós deixamos de receber aquilo que realmente vale a pena. E nós deixamos de receber aquilo que realmente tem sentido e valor na nossa alma. Por isso que muitas vezes a gente ora, pede e não recebe. Porque a gente pede mal. Porque a gente pede errado. Né? Ou a gente direciona errado as nossas orações. A força da nossa oração, ela tem um poder imenso de chegar até o céu. E quando nós abrimos o coração ao Senhor, o milagre vai acontecer na nossa vida quando a gente não desanima na oração, mas quando a gente direciona essa oração para o bem maior que é as nossas almas. Esse tem que ser o bem maior a ser pedido a Deus. Seja o que for. Por exemplo, se eu preciso ter uma casa para morar e eu não tenho, eu posso pedir sim ao Senhor a graça que abre os caminhos para que eu tenha esta casa. Mas antes de tudo eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, se for para que minha alma não se perca, que eu alcance esta graça. Assim deve ser nossas orações. Senhor, se não for para minha alma se perca, que eu consiga esse bem material. Se não for para minha alma se perder, que eu consiga tal coisa. Mas não, muitas vezes na nossa vida, nossa oração é egoísta, como filhos birrentos, nós queremos as coisas do nosso jeito, a nosso modo e no nosso momento. E aí quando as coisas não acontecem do nosso jeito, às vezes a gente desanima da oração, às vezes a gente abandona a vida de oração, às vezes a gente se sente magoado com Deus, né? Porque o Senhor não nos atendeu. Não compreendemos os desígnios do céu para nós. Mas uma coisa muito importante tem que ficar para nós, meus irmãos, na leitura do Santo Evangelho de hoje, que muito mais do que os bens terrenos, nós devemos desejar os bens espirituais, a fé, a esperança, as virtudes teologais, né? Da fé, da esperança, da caridade. Nós precisamos pedir ao Senhor as virtudes da temperança, as virtudes
da humildade, a virtude da aceitação da vontade do Senhor, né? A virtude da resignação, quer dizer, nunca desistir de estar em oração, de exemplo de grandes santos da igreja, ser perseverante na oração e confiar nessa palavra do Senhor. Se nós pedirmos, receberemos. Se nós procurarmos, encontraremos. Se nós batermos, a porta nos será aberta. Mas se nós pedirmos a coisa certa, se nós procurarmos a coisa certa, se nós batermos na porta certa, que é o coração de Jesus, nós encontraremos aquilo que nós mais necessitamos. Porque mais importante do que aquilo que nossos olhos humanos não veem, está aquilo que os nossos olhos espirituais é capaz de ver. A eternidade. Então, amados irmãos e irmãs, procuremos incessantemente a oração na nossa vida com o foco na nossa alma. Não nos preocupemos com as coisas que podem matar o corpo, mas nos preocupemos com aquilo que pode matar a nossa alma. Talvez um bem material que você tenha pedido, talvez alguma riqueza que você queira do mundo, ela pode te roubar o céu. E o Senhor, como é um Pai justo, perfeito e bondoso, não te concederá, porque Ele é onisciente. E Ele vai te conceder aquilo que é capaz de aproximar do seu coração. Aquilo que o afasta de Deus, o Senhor não te concederá. Precisamos ter esse discernimento na nossa vida. E outra coisa muito importante que faz parte da oração, a perseverança. O verdadeiro orante, ele é perseverante. E tenha certeza no seu coração de que o tempo do milagre é o tempo de Deus e não é o tempo nosso. E como essa canção que nós estamos ouvindo ao fundo do Padre Zezinho, né? Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. Este é o segredo para que possamos encontrar aquilo que nós estamos procurando, para que nós possamos receber aquilo que pedimos, para que as portas do céu se abrem para nós. É dobrar os joelhos diante de nosso Deus e acreditar que Ele tudo pode e Ele é o Deus do impossível e pode realizar o impossível em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.